Olá, terceiro ano. Tudo bem aí? Nós vamos continuar hoje, portanto, estudando a sentença, né? Nas aulas passadas nós vimos as duas modalidades de sentença, as sentenças terminativas do 485, as sentenças definitivas do 487. Vimos algumas considerações nesse capítulo inicial que tratam das sentenças, né? Vimos também, sobretudo, que as sentenças podem ter, em razão do fim a que se destinam, elas podem ser apenas declaratórias, né, que são aquelas sentenças que apenas reconhecem direitos ou inexistência de relações jurídicas ou a existência de relações jurídicas. Há as sentenças que são constitutivas, que é aquelas que servem para alterar o status do demandante, e as sentenças condenatórias, né? Aquelas que impõem ao réu alguma obrigação, cuja prestação seja de dar, fazer, não fazer ou pagar. Nós vamos ver hoje um artigo extremamente importante que está lá no 489, que são os elementos essenciais da sentença. Ou seja, a sentença precisa conter alguns requisitos denominados de elementos, sem os quais ela não se estrutura validamente e, portanto, a partir daí não pode gerar efeito que é próprio dela. O artigo 489 faz menção a 3 elementos e, portanto, a 3 requisitos. É como se a gente pudesse, de alguma forma, imaginar que a sentença fosse feita de 3 grupos, de 3 capítulos. Embora capítulo seja um nome usado de outro jeito, mas apenas para a gente visualizar. Embora a sentença seja um corpo único, portanto um todo, né, é possível que a gente visualize dentro dela 3 etapas muito bem distintas. E a essas 3 etapas, ou a esses 3 capítulos desse todo chamado sentença, o artigo 489, nos seus incisos, trata de relatório, fundamento ou fundamentação e o dispositivo. Portanto, toda sentença, não exatamente, porque as sentenças do juizado especial cível, elas podem não ter relatório, então está dispensado o relatório. Mas todas as sentenças, assim como também os acórdãos, eles são feitos dessas 3 partes. Um capítulo inicial, que é o denominado relatório, e nos termos exatos do inciso 1 do artigo 489 está dito que conterá o nome das partes, a identificação do caso, a suma do pedido, o resumo, né, e da contestação e o registro das principais ocorrências no processo. Como o próprio nome diz, o relatório, não há nele nada de jurisdicional propriamente dito, nada de decisório. O que faz o relatório é apenas apontar os pontos principais do processo, incluindo quem são as partes, qual o objeto da lide, qual é exatamente o pedido, o que disse o réu na contestação, quais foram os fatos principais do processo, portanto, houve uma tutela concedida, houve um agravo, houve audiência, foram ouvidas testemunhas, houve alguma impugnação, algum incidente. Lá se conta, então, de modo genérico, o que aconteceu no processo, do que se trata e o que aconteceu. É muito comum que essa parte da sentença seja, inclusive, formalizada, confeccionada por estagiários. Não há nenhum demérito nisso. É porque, como não se trata de uma parte da sentença em que se apontarão questões fundamentais, é muito possível que esse relatório inicial da sentença seja feita pelo estagiário, preparado, portanto, para ter essa linguagem de apenas enunciar esses aspectos que aconteceram no processo. Então, nesse primeiro ponto, temos o relatório. Normalmente, esse relatório termina com aquelas expressões conhecidas, é o relatório, ou relatei. Porque a partir de agora, no segundo capítulo, na segunda parte da sentença, vem a sua parte mais essencial, aquilo que é a parte mais fundamental da sentença, que é o que nós chamamos de fundamentos ou fundamentação, ok?